Olá, tudo bem? O livro de Josué começa dizendo que Moisés havia morrido. E agora Deus chamou Josué para liderar aquela grande nação. Josué, ele não era acostumado a ser líder. Ele era ajudante do líder, um líder extraordinário como Moisés. Mas agora toda a responsabilidade passou para Josué. Por isso Deus disse para Josué que ele deveria ser forte. Está escrito aqui no verso 6 de Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A gente sabe que a Bíblia ela não é um livro de autoajuda. A gente sabe que esses livros são interessantes. Pode ajudar muito uma pessoa. Porque a pessoa, ela é uma pessoa corajosa, mas muitas das vezes, por causa da circunstância da vida, essa coragem fica como um gigante adormecido dentro dela. Os livros de autoajuda ensinam, vamos dizer, despertar esse gigante. Mas quando Deus disse para para Josué ser forte, não estava falando só sobre isso. Ele estava falando que Deus estava falando com Josué que estaria com ele. Porque fala aqui no verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então agora não era uma ajuda interior, que vinha de uma força interior. Não era questão de autoajuda, era questão de ajuda que vinha do alto. Porque Deus estava com Josué. E Josué ele precisava atravessar o Jordão. E era um tempo que o Jordão estava cheio. Era tempo de chuva. E o Jordão estava transbordando. A primeira missão de Josué, seu primeiro desafio era atravessar o Jordão. E Deus disse para Josué que o sacerdote deveria levar a arca da aliança à frente do povo. E quando eles dispuseram a atravessar o Jordão carregando a arca da aliança, quando o sacerdote colocar o pé na água, o rio Jordão se abriu. Então essa é uma questão de fé. Existe até uma música que fala: para atravessar no mar, para atravessar o mar, coloque o pé na água. Essa música fala que Deus quer abrir o mar para você, mas você precisa crer. Então muitas das vezes Deus nos chama para uma missão que parece impossível. Mas se nós estivermos com Deus, nós não precisamos temer nada, porque Deus pode todas as coisas. Quando Jesus estava andando nas águas, andando sobre as águas, ele encontrou com seus discípulos no barco. E Pedro falou para Jesus: me mande que eu vou encontrar com o Senhor. Se o Senhor ordenar, eu vou encontrar com o Senhor. Então Jesus disse para Pedro, falou para Pedro que ele viesse. O apóstolo Pedro colocou o pé na água. Ele começou a andar sobre as águas. Mas acontece que o apóstolo Pedro, ele ficou com medo quando ele viu os ventos, quando ele viu um mar ameaçador. E ele começou a afundar. E Jesus salvou o apóstolo Pedro. Jesus disse para Pedro: levantai-vos, homem de pouca fé. Então, quando nós temos fé em Deus, se nós dermos o primeiro passo, se nós não tivermos medo, por isso que Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Nós não precisamos temer, porque Deus está conosco. Então, se nós tiver temor, se nós tiver medo, nós estamos desconsiderando a presença de Deus. Nós estamos desconsiderando o poder de Deus. Por isso que é importante nós tomarmos a nossa decisão e não ter medo. Se nós temos a certeza que temos o chamado de Deus, então não precisamos temer nada. Tem outro ponto importante que Deus disse para Josué, que está escrito aqui, no verso 7, que fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andares.
Então, Josué tinha que ser forte, não para ser um grande guerreiro, porque Josué ele era um grande guerreiro. Ele tinha que ser forte não só para as batalhas, mas ele tinha que ser forte para cumprir os mandamentos de Deus, para ser obediente a Deus. Então, esse é o ponto fundamental. Se nós quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e até mesmo no mundo secular, Deus fala para que nós venhamos a obedecer os seus mandamentos, ser obediente a Deus. Jesus mesmo disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente sabe que esse jugo é o que trelava, ligava um boi no outro para puxar o arado. Então, esses dois bois, eles juntos, eles eram fortes. E se colocava um boi de menos experiência com um boi mais experiente, ele ia aprendendo com aquele boi mais experiente. Então, nesse caso, Jesus, ele quer andar conosco. E nós precisamos estar ligados a Jesus e sempre andar com Ele. E com isso nós vamos vencendo os obstáculos que aparecem em nossas vidas. Então precisamos ser fortes e corajosos para seguir os caminhos de Deus.